Professora, hoje nós vamos falar de divórcio e pós-divórcio, o impacto emocional disso. Como que funciona? Pois é, né. O divórcio está cada vez mais em alta, né, a gente vê aí nos últimos 3 anos um aumento exponencial mesmo, né, das relações de divórcio, e os impactos emocionais são sempre sofridos tanto por quem, pede, né, quem é o autor ali do processo e quer o divórcio, né, como quem sofre o impacto de ter que lidar com esse pedido de separação, com esse pedido de divórcio. Então não temos ganhadores nesse processo. Quem sai por escolha, sai muitas vezes carregando um sentimento de culpa, um sentimento de falha, de fracasso, né, de ter investido emocionalmente em algo que não deu certo, né, um relacionamento que não deu certo, e quem fica, na maioria das vezes, né, que é impactado por esse pedido, fica sempre com aquela sensação de abandono, de rejeição, de alguém é mais merecedor do que eu desse outro afeto, e aí idealiza aquele companheiro, fica no processo mais depressivo, de perda, né, então os impactos emocionais são diversos, diversos daí. Dentro desse contexto, como ficam os filhos? Porque se não tiver cuidado, sobra para os filhos também nessa relação impactada emocionalmente. Sim. Numa relação que tem filhos, né, nem todo divórcio acontece em relacionamentos quando tem filhos, às vezes o casal é só o casal, né, mas geralmente quando tem filhos, os impactos também são muito vivenciados pelas crianças, pelos adolescentes, pelos filhos de forma geral. Então a gente precisa sempre ter o cuidado de saber que quem está se separando são os pais, e não os filhos, né, os filhos não vão ter ex-filhos, nem para pais, nem para mães, né, então precisa ter um cuidado muito grande para acolher, para conversar, para chamar o diálogo com essa criança, com esse adolescente, né, explicar na linguagem que for possível para que eles compreendam, né, uma linguagem da criança, do adolescente, para que eles compreendam o término desse relacionamento, que agora vai se ter uma nova configuração familiar, e não o aspecto da destruição familiar, que muitas vezes fica voltado, né, as pessoas às vezes têm essa ideia de que: a gente vai ter ali, a destruição da família. Não, a gente vai ter uma nova configuração familiar, um novo jeito de funcionar. Então as crianças também precisam fazer parte desse processo, serem comunicadas, né, serem tratadas também nessa relação, uma relação de respeito. Toda relação, né, pós-divórcio, precisa ser uma relação muito respeitosa, de diálogo com os filhos, para que esses filhos não vejam ali o processo de destruição, nem do pai nem da mãe. Né, durante todo esse processo de separação. Luciana, dentro dessa relação, conjugal, muitas vezes as pessoas, consideram que o projeto de vida do casal, de ser casal pela todo sempre ali, né, pelo Uhum. resto da vida, tal, enfim, né, nessas questões que vão os envolvendo, ah, esse rompimento é sempre um fracasso ou de repente não é um fracasso? São momentos diferentes de vida e de relação? Então, é uma coisa que é muito importante a gente entender que muitas vezes os ciclos se encerram, né. Nem todo casamento fracassou, falhou. Ele foi um casamento, ele foi uma relação, né, durante aquele tempo que a pessoa teve junto ali. Quando aquele processo se encerrou, né, aquele ciclo de relacional se encerrou, as 2 partes têm chances de abrirem novas possibilidades, novos recomeços, novos ciclos, né, para a vida delas, e que não necessariamente o término de um relacionamento é fracasso, é falha, né. Foi possível viver durante um tempo aquelas experiências que foram possíveis serem vividas durante um tempo. Elas podem ter sido muito boas ou mesmo muito ruins, mas assim, é um processo, né. Eu não costumo dizer que é sempre fracasso. Quando a pessoa está muito envolvida naquele momento da emoção ali, né, na perda, na separação, no pós-divórcio de imediato, a sensação que a pessoa tem é exatamente essa: "Eu falhei, eu fracassei", né, para as 2 partes. E aí, se a gente fica com esse sentimento, com essa experiência de fracasso, a gente não consegue virar a página e dar o outro passo, que é essencial, que é o passo da reconstrução de si mesmo, que é o passo de reconstrução da sua vida. Se você fica só no lugar da falha, da frustração, você não segue. Luciana, muitas vezes
Alguns até profissionais da área da psicologia, né, quando Uhum. tem ali uma relação, deleta todas as fotos, apaga tudo aquilo ali, mas a gente não apaga a memória. Sim. Qual é o olhar da psicanálise para esse ponto? Então, o olhar da psicanálise, ela vai dizer que você não tem que sair apagando, fazendo nada, porque os términos não são cronológicos, né? A cronologia do relógio. Ai, dentro de 2 meses eu tenho que me livrar da foto, dentro de não sei quanto tempo eu tenho que fazer tal coisa. Não, não é cronológico, é psíquico. Esse tempo é psíquico. Então, qual que é o tempo psíquico? É o tempo em que você se sente tranquilo, né? Não necessariamente você precisa apagar todas as memórias do que você vivenciou com uma outra pessoa, do que você viveu com uma outra pessoa. Você não vai apagar uma foto, como você mesmo disse, não significa apagar lembranças, não significa apagar memórias, né. E as memórias naquele momento foram memórias importantes, foram memórias significativas, foram momentos bons que aquele casal muitas vezes vivenciou ali naquela experiência de afeto, que não precisam ser deletadas. Né, elas vão em algum momento da vida encontrar um outro espaço. Talvez elas não estejam mais em evidências, talvez o porta-retrato não vai estar mais na sala, que é saudável, né. Eu terminei aquele relacionamento, o porta-retrato com o meu companheiro não precisa ficar na sala ad eterno. Eu posso guardar aquele porta-retrato. Guardar onde? Guardar num lugar, né, que para mim seja confortável, seja tranquilo, que se eu quiser pegar em algum momento para rever aquela imagem, ok, mas se eu não quiser pegar, vai estar guardado ali como uma lembrança de um momento que foi importante, mas não necessariamente tendo que sair deletando tudo. As pessoas precisam aprender que elas vão ter tempos e que esse ciclo, esse tempo que é psíquico, não cronológico, ele precisa ser respeitado. Cada pessoa vai ter o seu, né. Até para a gente pensar na possibilidade, ai, como embarcar num outro relacionamento ou não, né. É respeitando o seu tempo cronológico, né, mas o seu tempo psíquico, não o seu tempo cronológico, na verdade. Isso. Eu já ouvi de um casal que eles se separaram, aí deletaram tudo. Aí, de repente, em algum momento, ficaram um tempo afastados e retomaram a relação. E a primeira discussão foi porque apagou. Eu imagino a polêmica disso, né. Pois é, né, cada pessoa vai lidar de uma forma, vai lidar de um jeito, né, mas você vê, já entra num nível de discussão de algo que já não precisava ser chegado aí, né. Se cada um das partes, as pessoas quiseram de imediato afastar, né, as 2 pessoas quiseram ali se distanciar de um nível como se aquele afastamento estivesse só no objetivo, no concreto, né. E na verdade as relações elas são subjetivas, né. Por isso que houve uma reaproximação ali, e agora eles têm que construir uma nova história. Não que a história deles não tenha sido validada, mas talvez aquelas fotos que eram muito importantes naquele momento já não são mais, né, já não tem mais a imagem ali, precisa vai ter só o pensamento, a lembrança da memória, né, que subjetivamente nunca foi apagada. Com Sim, certeza, para eles serem retomado, nunca foi apagado esse afeto, essa relação de fato. sim. É. Afeto afeta? Afeto afeta sempre, né. A gente é sempre impactado pelos afetos, sejam eles positivos ou não tão positivos assim, bons ou não tão bons assim, a gente está o tempo todo sendo afetado. A palavra afeto vem disso, né, o quanto que eu me permito ser afetado pelo outro e também afetar o outro nas relações que eu vou estabelecer. E o pós-divórcio? Quando esse casal, ele ainda quer ser amigo sem relações proximais, parentais, mas quer manter a amizade e popularmente as pessoas falam: "Ah, no popular, né, como você vai ser amiga do seu ex? Como assim?" Eu acho que aí entram várias questões, vários pontos para a gente analisar, né. Primeiro ponto é se essa amizade ela é tranquila para as 2 partes. Porque às vezes essa amizade é tranquila só para uma parte, mas para outra parte isso pode trazer de alguma medida sofrimento, porque eu estou ainda na expectativa de reconquistar, na expectativa de retomar aquele relacionamento. Então, a outra parte que quer muito aquela amizade, que valoriza muito aquela amizade, tem que saber dosar muito bem, para nem dar esperança, né, e também o outro tem que saber dosar para não querer sufocar, né, aquela outra pessoa no seu desejo de ter aquela pessoa de novo na vida de qualquer custo. Então, primeiro ponto, avaliar isso. É tranquila essa amizade para as 2 pessoas? Se for tranquilo para as 2 pessoas, ok, né, eles vão encontrar uma nova forma de se relacionar e de configurarem essa relação de amizade. Se for tranquila só para uma das partes, liga aí um sinalzinho de alerta,
Por quê? Porque só uma das partes está vendo benefício nessa relação de amizade, a outra parte está possivelmente entendendo ali como uma reaproximação. E aí, se você não quer e o seu companheiro quer uma reaproximação, né, você vai ter que dosar para nenhum momento você transparecer para ele que aquilo é mais do que uma amizade. Então, esse dosador, né, é que é muito difícil de fazer ali a medida certinha, de manter um relacionamento pós-divórcio nesse nível de amizade. Né? É possível? É possível, desde que as duas partes estejam no mesmo nível, olhando como somos amigos. Aí é aquela hora, né? Você tá com um namorado novo, a o seu companheiro tá com uma namorada nova e vocês são tão amigos que conseguem sair a 4 para o jantar. É possível? É possível. É a realidade para todos os ex-casais? Não, não é, né, não é a realidade. E tá tudo bem não ser a realidade para todo mundo, né, porque nem todo mundo vai chegar nesse nível de: "Ai, agora então terminamos e somos bons e ótimos amigos", né, como se nada tivesse acontecido, então agora conseguimos sair de outros casais. Não, não funciona bem assim, né. E também causa uma estranheza, às vezes, para quem está chegando, né, para os Sim. 2 lados, para as 2 relações também novas, né. Sim, assusta, né, porque que nível é esse de proximidade, de afeto, que É vocês o não afeto conseguem é um afeto afetando que vocês não conseguem, manter um distanciamento, né, que vocês não conseguem manter essa relação bem distanciada mesmo, né. rompida, parece que não rompeu, né. Parece que não rompeu, né. E pode gerar um ciúmes, uma ação mais passional. Pode gerar muitos ciúmes, muitos conflitos, né, sentimentos ali de comparação muitas vezes, né, a nova namorada que fica se comparando com a ex-esposa, eh, que fica se comparando, né, o cara que fica se comparando com o ex-marido, então isso gera ali uma série de situações constrangedoras muitas vezes, para aquela relação. Professora Luciana, tem várias publicações que falam sobre o tempo para iniciar uma nova relação. Qual é a sua contribuição sobre esse? Então, existe a gente não fala no tempo de novo, né, nesse tempo que é cronológico, a gente vai falar sempre no tempo que é psíquico, quando está tranquilo, né, e aí o tempo psíquico é aquele tempo em que você não está colocando uma outra pessoa para tamponar um buraco, né, ou por carência, mas porque você encontrou naquele momento da sua vida, espaço para incluir uma pessoa de verdade e começar uma nova história. Qual que é o erro de você colocar alguém para tamponar um buraco, para poder tentar só, tampar aquela sensação de vazio, é cometer os mesmos erros, né, então você corre o risco de: "Ah, eu estou escolhendo namorar uma pessoa só para não estar sozinho", e aí os mesmos erros acabam sendo cometidos no relacio mesmos erros do relacionamento anterior, muitas vezes, porque você acaba num ciclo de repetição, você nem se curou emocionalmente, muitas vezes, daquela separação, daquele divórcio, e você já está embarcando num outro relacionamento. Então, esse é um perigo, né. Mas se você estiver tranquilo, se você estiver inteiro, aberto para uma nova oportunidade, com certeza será um bom tempo. E as relações, às vezes elas ficam tão fragilizadas que impactam na autoestima Sim, de cada lado, né, tanto do homem como da mulher, ou da mulher-mulher, homem-homem, né, enfim, sim. independente da Independente das relação. relações de gênero, né. Eh, qual é a contribuição da psicologia dentro desse contexto? Então, a psicologia ela vai dizer que essa busca, né, dessa autoestima, ela não tem que ser só externa, né. Muitas pessoas costumam pensar que: "Ai, agora que eu me divorciei, eu preciso me cuidar mais fisicamente, eu vou fazer um exercício, eu vou fazer uma dieta, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou mudar meu cabelo, fazer um procedimento estético". Essas coisas ajudam? Ajudam. Por quê? Porque elas vão estar voltadas para você em contato consigo mesmo. Mas o que que é essencial? É essencial você se escutar, você aprender a cuidar de você psicamente. Então, o processo terapêutico é essencial, muitas vezes, para te fortalecer, para você começar a resgatar o que você gosta como pessoa, o que que é importante para você nessa relação,
como que você, vai lidando ali com as suas fragilidades emocionais, porque a gente vai lidando também com o nosso processo de regressão, né, muitas vezes uma regressão psíquica, né, as questões parentais, as nossas relações que a gente tinha lá nas primeiras relações de afeto com os nossos pais, a gente começa todo um processo de resgate, muitas vezes, da nossa identidade, né, porque a gente está tão misturado ali na vida com o outro, que quando a gente se separa, a gente precisa se resgatar, né, construir de novo, caminhar de novo dali em diante. Então, é muito importante para além dos cuidados externos que você tenha que fazer, principalmente esse cuidado interno que você precisa ter com você mesmo. Esse autorresgate, né, é essencial. Luciana, a contribuição e orientação que você possa dar para as pessoas que estão num processo de divórcio e aqueles que passaram, né, já passaram desse processo, divorciaram e estão aí impactados emocionalmente. Então, se você ainda está no processo, ache coragem. É uma boa palavra, né, porque não é fácil, né, não é fácil para nenhuma das partes. Eu acho que, tem muito investimento emocional, né, a gente não pode banalizar as emoções, o impacto disso para as pessoas, tanto para quem está pedindo, né, uma separação, um divórcio, como para quem está vivenciando esse pedido, né, sendo ali impactado por esse pedido. Então, coragem para enfrentar os desafios que vão vir, organização, eu acho que é fundamental também, organização de tempo, de rotina, porque isso vai impactar, principalmente quando você tem filhos também, então você precisa se preparar para isso. Uma organização financeira, porque a gente sabe que vai mexer financeiramente com as pessoas, então você também precisa se organizar financeiramente, conseguir ter uma autonomia, né, para poder se equilibrar ali com relação a despesas. Então, além de toda essa parte que é burocrática, né, de um processo mesmo, se preparar também emocionalmente, para você lidar com as suas fragilidades, com os seus medos, com as suas angústias, né, com essa expectativa que muitas vezes a gente constrói de que vai ter, né, o príncipe, a princesa, o casamento, a relação perfeita, e todo mundo, né, a gente é humano, a gente constrói esses ninguém entra num casamento, num relacionamento, esperando passar e sair dali daqui uns dias, daqui uns anos, daqui uns meses. Não, você entra para poder ficar, para poder sustentar aquela relação de afeto. Mas muitas vezes, por uma N questões, aquele relacionamento não é mais funcional. E as pessoas estão ali num processo de autodestruição, né? De autodestruição, destruição do outro, muitas vezes. Então, é a hora em que a decisão é tomada. Só que diante dessa decisão que é tomada, seja por qual parte for, tem ali muitos medos, muitas angústias. Então, se preparar e se fortalecer psiquicamente para isso. Agora, para quem já passou, né, quem já saiu da relacionamento, já vivenciou a experiência do divórcio, está no pós-divórcio, a mesma coisa, né? Os desafios vão vir, nem tudo a gente consegue controlar e planejar, né? A gente vai ter ali os novos desafios que vão se colocando nesse processo, né, de divórcio. E aí a dica é, né, busque também esse autoconhecimento, esse resgate de si mesmo, né? Eu acho que uma questão que sempre ajuda muito são amigos, né, muitas vezes as pessoas perdem as referências de amizade, né, durante um processo de casamento, porque elas se afastam e ficam no mundo só do casal ali, né, então é muito importante resgatar amigos, contato com família, às vezes, pessoas de confiança, para trocar, né, para poder, falar, ter esse espaço de acolhida, de resgate de si mesmo, né, uma terapia, então tudo isso é muito importante para fortalecer. Professora Luciana, psicanalista, psicóloga. Professora, agradeço a sua participação aqui. Vocês do canal, os dados da Luciana está aqui no nosso canal. Aproveitem, se inscrevam, assinem o sininho, perguntem. Se estiver passando por essa situação, precisar de um suporte psicológico, quer saber mais sobre esse assunto, o que fazer, Luciana os auxilia. Muito obrigada pela participação, Obrigada, professora. professora Volte Denise. sempre. Obrigada.